Karen quer chamar a polícia porque não deixa o filho dela comer minha comida. Eu moro em uma casa alugada com uma mãe solteira e seu filho. Eu tinha outra pessoa morando comigo, mas ela se mudou e a mãe se mudou para cá. Não me importo de morar com ela e o filho. Está tudo bem e cada um faz suas próprias coisas. Passo muito tempo na casa do meu namorado ou trabalhando. Nossos horários de trabalho se sobrepõem, então realmente não interagimos muito, mas quando fazemos está tudo bem. Não há problemas aqui. Quero começar dizendo que ela claramente tem dificuldades financeiras, mas eu não acho que isso seja uma desculpa. Eu também não ganho muito dinheiro. No entanto, notei que minha comida desaparecia ou porções dela eram retiradas. Eu presumi que era o filho dela, então pedi a ela que o impedisse de comer minha comida. Eu estava calma a respeito disso e ela apenas disse que o faria. Não fiquei realmente chateada quando isso começou. Começou a me incomodar quando chegava em casa do trabalho esperando ter sobras suficientes para uma refeição na geladeira só para encontrar tudo revirado ou simplesmente desaparecido. Continuei mencionando isso e ela começou a ficar incomodada com a minha insistência. Só de observá-los percebi que nenhum deles come vegetais, e julgando pela comida que era escolhida e a que era deixada de lado, qualquer coisa que tivesse verde era evitada. Frango agridoce sumiria, mas frango e brócolis ficariam intocados, então comecei a colocar vegetais em tudo. Eu acho os vegetais deliciosos e qualquer coisa que seja verde ou não seja uma batata eles não comem, portanto, eu poderia misturar alguns pimentões na comida e ficaria tudo bem. Eu preparo uma grande porção de vegetais com bastante frequência, então comecei a colocá-los em tudo que como. Se sobrasse purê de batatas eu misturaria feijão verde. Se sobrassem batatas gratinadas com queijo e bacon eu colocaria brócolis por cima e misturaria. Geralmente minha comida caseira contém vegetais, mas comecei a garantir que tudo tivesse. Fiz uma panela de macarrão com queijo, o prato favorito do garoto, e misturei couve de bruxelas assada, o que é realmente delicioso para mim e estou comendo mais vegetais. Então é vantajoso para todos. Ela parecia incomodada, mas todos nós estávamos em casa quando fiz a panela de macarrão com queijo. Ela estava na sala de estar e me viu pegar as couve de bruxelas e perguntou: "O que você vai fazer com isso?" E eu misturei na comida. Ela disse que eu estava sendo gananciosa e irritante. Eu apenas disse: "Eu gosto de couve de bruxelas." E foi isso. Ela disse: "Precisamos de comida." E eu disse a ela para comprar, ou parar de comprar apenas coisas pré-embaladas e seu dinheiro renderá mais. Acho que ela vê isso como uma grande vingança, mas eu só quero poder comer minha comida. Também quero acrescentar que o problema não é compartilhar, é esperar ter comida em casa e não ter. Muitas vezes eu estaria trabalhando o dia todo e chegaria em casa esperando ter o suficiente para uma refeição e tudo ter desaparecido. Ou acordaria com pressa e teria minha comida pronta para comer pela manhã, só para descobrir que não está mais lá. Então agora eu tenho que pular o café da manhã. Se ela simplesmente mandasse uma mensagem às vezes dizendo: "Ei, posso comer tal comida?" eu saberia e poderia me organizar de outra forma. Eu poderia parar para comprar comida ou saber que preciso preparar algo quando chegar em casa. Além disso, acho que comer a última porção da comida de outra pessoa é loucura e falta de educação. Se alguém faz uma grande panela de algo e você pede uma porção, tudo bem, mas se alguém fez algo e restou apenas uma porção e você a come sem permissão, isso é extremamente desrespeitoso. Então, tenho sido firme em colocar vegetais em tudo. Adicionei vegetais a coisas que nunca imaginei. Isso continuou e a mãe me chama de insensível, mas não verbaliza que está comendo minha comida. Ela só me vê fazendo uma lasanha e acrescentando aipo e pimentões entre as camadas e fica resmungando à distância. A única coisa que não posso adicionar vegetais são lanches como batatas fritas ou quando asso brownies ou biscoitos. No entanto, isso é facilmente resolvido colocando alimentos assados em um recipiente hermético e os mantendo no meu quarto. O mesmo vale para as batatas fritas. Como já mencionei, o problema não é compartilhar. Recentemente o garoto bateu na minha porta e perguntou se ele poderia ter uma pipoca de micro-ondas. Eu disse sim e dei uma a ele. Tudo isso seria muito menos irritante se ela simplesmente mandasse uma mensagem dizendo: "Ei, posso comer um pouco disso?" e esperasse minha resposta antes de se servir. Sinto pela mãe porque ela claramente tem dificuldades em cozinhar e experimentar novos alimentos. Ela é mais velha do que eu e torce o nariz só de pensar em morder algo verde. E isso está passando para o filho dela. Mas isso não é desculpa. Alguns dias atrás eu estava fazendo carne para taco com carne moída e como de costume, ela estava olhando sem parecer que estava olhando. Ela ficava à distância observando cada movimento meu, mas tentando parecer natural. Eu fiz um prato no dia anterior que envolvia cogumelos refogados e pimentões cortados. Então, quando a carne estava quase pronta, abri a geladeira e ela se assustou quando me viu segurando os cogumelos. Ela disse: "O Hugo odeia cogumelos." E eu simplesmente os despejei na panela e misturei junto com os pimentões cortados. Isso fez com que ela reagisse de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Ela estava gritando e andando pela cozinha enquanto o filho apenas observava. Fiquei com pena do menino de ter que ver a mãe assim. Ela estava furiosa, mas não roubou minha comida nem derrubou nada.
Ela estava abrindo e fechando armários com força. Foi tudo muito ridículo. Depois ela começou a dizer que iria envolver as autoridades. Eu apenas disse claro e que ela precisava se acalmar. Ela parecia genuinamente chateada e estressada. E eu disse a ela que entendo que ser uma mãe solteira é difícil, mas ela precisa usar sua assistência governamental de maneira mais responsável. Ela volta para casa com macarrão com queijo frio, sushi e frango da seção de alimentos prontos do supermercado e gasta tudo nisso. Sugeri que ela fosse a bancos de alimentos e comprasse ingredientes que durassem mais, como batatas. Ela disse que eu estava sendo condescendente e que eu sempre tenho comida para comer. Isso é para responder à sugestão de apenas fazer uma porção de sua comida e reservar para ela e o filho. Eu não ganho dinheiro suficiente para alimentar regularmente outras 2 pessoas. Se de vez em quando ela pedisse algumas das minhas sobras, tudo bem. Mas isso é algo que estava acontecendo constantemente. Não é tão simples quanto dar a ela as sobras que eu não vou comer de qualquer maneira. Se eu fizer uma panela de algo, espero viver disso nos próximos dias. Se for consumido, meu dinheiro se perde e eu tenho que ir às compras novamente e orçar mais comida. Isso desperdiça meu tempo e dinheiro. Próximo relato. Pessoas que conseguiram realizar sua vingança. Qual a sua história? Meu pai praticamente me entregou a sua irmã assim que nasci. Minha mãe faleceu no parto e minha tia me disse que ele nunca se recuperou disso, pois me culpava pelo que aconteceu. Doía muito quando criança, quando ele ignorava minha existência nos eventos familiares. Quando fiquei um pouco mais velho, ele ficou mais expressivo sobre eu ter acabado com a minha mãe e disse que não suportava olhar para o meu rosto. Você pode imaginar a quantidade de terapia que isso me causou. Eu costumava ir à igreja chorando porque estava com medo de ir para o inferno pelo que supostamente fiz à minha mãe. Era o quanto as palavras dele me afetaram. A pior parte era que nunca parei de tentar ser aceito por ele. No entanto, após minha formatura no ensino médio, ele me disse para nunca mais o incomodar, já que legalmente não tinha mais nenhuma obrigação comigo. Ele me enviou para viver com minha tia e deu dinheiro a ela para cuidar de mim. Por volta dessa época, finalmente comecei a aceitar essa realidade. Então seguimos em frente com nossas vidas. Minha tia nunca falou comigo sobre ele, mas às vezes meus avós o faziam. Foi assim que descobri que ele se casou. Eles estavam furiosos. Ele não me convidou para o casamento deles, mas para mim não importava, pois não éramos próximos. No entanto, de repente ele me procurou e me disse que a esposa dele queria me conhecer. Foi a primeira vez que ele quis fazer contato e basicamente foi para dizer que ela queria que eu fizesse parte de suas vidas. Ele me disse que ela não sabia o verdadeiro motivo pelo qual estávamos afastados. Ele implorou para que eu não dissesse nada e disse que talvez essa poderia ser uma maneira de nos reconciliarmos, mas ele só estava fazendo isso por ela. Isso ficou claro quando conversamos. Primeiramente eu recusei, mas ele insistiu em nos encontrarmos em sua casa, pois ela realmente queria me conhecer. Quando falei com ela, entendi que ela pensava que tínhamos nos afastado após não nos darmos bem durante minha adolescência. Ela pensava que havíamos simplesmente perdido o contato por causa da vida. Fiquei irritado por ele ter minimizado nossa separação como se não estivéssemos conversando por motivos triviais. Enquanto isso, o motivo real me machucou por anos. Não pude mais ajudar a mentir. Contei a ela a verdade, tudo o que ele me disse, que ele nunca foi um pai para mim. Definitivamente foi um choque para ela. O resultado foi desastroso quando todos descobriram. Minha avó em particular me disse que entendia minha raiva. No entanto, essa era a chance dele de encontrar alguém desde a perda da minha mãe e agora estava em risco. Ela me disse que meu pai estava devastado. Ela achou que eu tinha ido longe demais ao arruinar o casamento dele quando ele estava disposto a me incluir em suas vidas. Minha avó não concordava com o que eu fiz e disse que poderia ter sido evitado se eu não tivesse dito nada. Para mim foi difícil não contar a verdade depois que as mentiras fizeram parecer que não era nada sério. Ainda assim, parte de mim duvidava se foi a decisão certa, já que colocou todo o casamento deles em risco. No entanto, rapidamente enterrei essa noção. Eu não fiz nada de errado, ele fez isso consigo mesmo. Ele culpou uma criança indefesa. Ele era um irresponsável e foi pego em sua teia de mentiras. Ele era o motivo pelo qual o casamento estava em apuros. Todos se preocupavam com a felicidade dele, mas pareciam esquecer quando ele me culpou pelo falecimento da minha mãe e fez minha vida ser miserável. Não fazia sentido que ele passasse impune e eu não iria me permitir sentir mal por uma situação. Pouco depois descobri que eles estavam se separando. Ouvi isso primeiro da minha avó, depois de sua ex. Quando ela me ligou, estava chorando e pediu desculpas por me colocar nessa posição. Ela me contou como ela e meu pai tiveram uma conversa mais longa onde ele contou tudo o que fez. Depois disso, ela decidiu que não poderia ficar com alguém assim. Ela então me agradeceu e por algum motivo era isso que eu precisava ouvir depois de toda a culpa que minha família me fez sentir. No entanto, não demorou muito para o peso do que fiz finalmente assentar. Meu pai era quem era, mas 2 pessoas estavam terminando o casamento por causa do que eu disse. Foi difícil não me sentir culpado. Ela também não
tinha feito nada comigo. Isso é o que mais doeu. Essa mulher estava desolada, passando por um divórcio apenas alguns meses após se casar. Apesar de tudo, ela queria reservar um tempo para tranquilizar alguém de que havia tomado a decisão certa. Alguns dias depois, meu pai me disse que queria conversar conosco. Foi provavelmente um risco ruim a se correr, mas eu o encontrei pela primeira vez na minha vida. Acho que tivemos uma conversa sobre minha mãe. Ele me contou o quanto a amava e como estavam empolgados para ter uma família. Mas então ela faleceu. Ele me disse que mesmo estando errado, nunca pôde deixar de me culpar. Simplesmente, se eu não tivesse nascido, ela ainda estaria aqui. Ele disse que só estava arrependido por não ter se afastado completamente de mim e por ter dito coisas horríveis enquanto eu crescia. Embora ele não estivesse dizendo isso por maldade, já que parecia sincero, ainda era um alívio para mim. No final decidimos que nunca teríamos um relacionamento um com o outro e nos despedimos. Ele pelo menos pediu desculpas por tentar me colocar nessa posição. A primeira coisa boa que ele fez foi me dizer que o que aconteceu com a esposa dele não foi minha culpa. Próximo relato. Minha futura sogra mimada jogou minha aliança de noivado, uma herança de família, em um bueiro. Já vi muita gente maluca na minha vida, mas a minha possível futura sogra é a pior pessoa que eu já conheci. Eu, mulher de 30 anos, estou com meu namorado, homem de 31 anos, há 8 meses. Nos primeiros meses tudo foi maravilhoso. Ele é o homem mais doce e atencioso com quem já estive. Ele gosta de me surpreender com encontros divertidos e flores sem motivo aparente. A maior surpresa de todas, no entanto, foi quando conheci a mãe dele. Conheci os pais dele pela primeira vez há alguns meses. A primeira coisa que a futura sogra me disse quando entrei pela porta foi: Você é judia? Não sou e também não sou muito religiosa, mas fui criada no catolicismo. Assim que contei isso a ela, começou a loucura. Ela imediatamente parou de falar comigo e agiu como se eu não existisse. Estava extremamente nervosa por conhecer os pais do meu namorado. Então isso partiu meu coração. Eu estava determinada a causar uma boa impressão, então continuei tentando me conectar com ela. Foi um erro enorme. Eu deveria ter simplesmente deixado pra lá. Uma vez que todos estávamos sentados para jantar, ela finalmente decidiu tentar puxar conversa. Eu tenho cabelo naturalmente ruivo, e ela me perguntou se meus pais têm a mesma cor. Eu disse que meu cabelo é igual ao da minha mãe. Então ela teve a audácia de me perguntar: A cor do carpete combina com as cortinas? Eu não tinha ideia de como responder e apenas fiquei lá chocada. Vendo minha reação, ela disse: Não se preocupe, vou perguntar ao meu filho sobre isso mais tarde. Olhei para o meu namorado, que parecia tão chocado quanto eu, mas ele não disse nada. Em seguida ela começou a dizer que meu cabelo era muito cacheado. Disse que eu realmente precisava aprender a passar uma escova pelo cabelo e pensar mais na minha aparência quando estou com o filho dela. Quando não comi muito no jantar, ela me deu sua versão de um elogio. Disse que era bom que eu estivesse cuidando da minha alimentação porque seria uma pena se eu engordasse. Esse foi apenas o meu primeiro encontro com essa mulher. Assim que entrei no meu carro, comecei a chorar até chegar em casa. Meu namorado estava me mandando mensagens e pedindo desculpas pelo comportamento da mãe dele, mas o estrago já estava feito e eu disse a ele que precisava de um tempo para pensar. Ele entrou em modo de desculpas extremo depois disso e começou a mandar flores para o meu escritório todos os dias e a deixar mensagens implorando para que eu conversasse com ele. Finalmente aceitei e saímos para jantar. Ele me disse que conversou com a mãe dele sobre os comentários inapropriados e jurou que nunca mais isso aconteceria. Com essa garantia, decidi dar outra chance. Avançando 2 semanas, quando ele me convidou para ir a uma festa de aniversário da família. Dessa vez também estaria conhecendo suas irmãs e avós. Os avós e irmãs dele são pessoas incríveis. Fizeram perguntas normais sobre meu trabalho, família e amigos. A mãe dele parecia estar me evitando durante a noite e, honestamente, estava tudo bem pra mim. Fui pegar algo na minha bolsa e notei que ela não estava onde deixei. Procurei em todo lugar, mas não consegui encontrá-la. Fui perguntar ao meu namorado e ele começou a me ajudar a procurar. Ele então ficou com uma expressão estranha no rosto e subiu rapidamente para o andar de cima da casa. Depois ouvi um monte de gritos começando lá em cima. Ele desceu segurando a minha bolsa alguns minutos depois e disse que estávamos saindo. Uma vez que entramos no carro, perguntei o que estava acontecendo. Sua mãe havia pego minha bolsa para ver minha carteira de motorista. Ela pretendia fazer uma verificação de antecedentes criminais em mim. Ele me disse que ela havia dito isso a ele antes, mas sinceramente achou que ela estava brincando. Achei melhor evitar qualquer função de família dele por enquanto. Isso funcionou muito bem por um tempo e ele foi para todas as festas de família sozinho. Ele perguntava cada vez antes de sair se eu tinha certeza de que não queria ir, mas eu sempre recusava. Na semana passada, sua família teve a reunião de família e ele me pediu para ir com ele. Estava muito relutante, mas considerando que haveria tantas pessoas presentes, não achei que ela faria algo. Quando chegamos lá, tudo estava indo muito bem. Conheci a família estendida dele e pude conversar com suas irmãs. A mãe dele parecia estar me lançando olhares mortais a noite toda, mas eu ignorei.
Logo ela veio e se juntou à mesa em que eu estava sentada com as irmãs dele e alguns primos. A conversa estava agradável. Estávamos falando sobre os filhos das irmãs dele. Uma das irmãs tem uma filha de 12 anos, mesma idade da minha sobrinha. Mostrei à irmã dele uma foto da minha sobrinha no meu celular. A mãe dele deu uma olhada na tela e começou a rir. Ela disse que espera que se eu e o filho dela tivermos filhos eles não se pareçam com a minha sobrinha. Minha sobrinha é linda por sinal, e tem apenas 12 anos. Que tipo de monstro ataca a aparência de uma criança de 12 anos? Esse foi meu ponto de ruptura e explodi como um vulcão. Comecei a gritar com ela e disse que ela é a pessoa mais malévola que já tive o desprazer de conhecer. Disse que se eu tivesse filhos com o filho dela, ela pode ter certeza de que nunca os conhecerá porque o inferno é longe demais para viajar. Não tenho 100% de certeza de tudo o que eu disse, mas de acordo com a irmã mais nova dele, foi épico. Ela começou a se fazer de vítima e a choramingar que eu simplesmente não havia entendido sua piada. Nesse momento meu namorado veio correndo e ela se jogou em seus braços dizendo-lhe que eu era uma mulher horrível e que ele precisava me expulsar imediatamente. Ele disse a ela que isso não iria acontecer e que ela deveria parar de se fazer de ridícula. Ela pareceu aceitar isso por um momento e se sentou novamente. Ela apenas continuou soluçando que eu simplesmente não entendia como levar uma piada. Então algo nela estalou quando ela percebeu algo que meu namorado estava segurando em sua mão e começou a ter outra crise. Eu não entendia o que estava acontecendo naquele momento e apenas fiquei ali parada, assistindo a uma mulher adulta ter um ataque de raiva como uma criança. Nada do que ela estava dizendo fazia sentido para mim pois era principalmente apenas gritos incoerentes. Mas percebi muitos comentários depreciativos dirigidos a mim. Meu namorado então me disse que íamos embora e me disse para pegar minhas coisas. Quando comecei a me preparar, minha futura sogra deu um pulo em direção à mão do meu namorado e agarrou a pequena caixa que ele estava segurando. Ela então me olhou nos olhos e disse: Você nunca terá este anel, sua vaca. Ela correu para fora e jogou a caixa em um bueiro. Acontece que meu namorado estava planejando me pedir em casamento. Ele acabará de receber o anel de sua avó enquanto estávamos na reunião. Sua avó está completamente desolada porque agora o anel dela está em um bueiro em vez de continuar na família como ela sempre quis. Não sei o que fazer agora. Estou devastada, confusa e exausta. Posso pedir a ele para nunca mais ver a mãe dele. Tenho o direito de dizer algo assim. Peço desculpas pela extensão da minha história, mas eu realmente precisava desabafar. Próximo relato. A OP vai embora e seus filhos são criados por uma alcateia. Eu tenho 3 filhos com meu ex. Nunca nos casamos, mas namoramos enquanto eu estava na faculdade. No meu último ano engravidei e tive gêmeos, ambos meninos. Ele me levou para morar com ele e estávamos criando nossos filhos juntos. 14 meses após dar à luz os meninos tive uma menina. Logo após sofri de depressão pós-parto. Eu não estava bem e decidi voltar para a casa dos meus pais para tentar clarear minha mente. Uma vez em casa, ao ver meu antigo quarto, minhas coisas antigas, fui meio que lembrada do que sempre quis fazer. Eu sempre quis tirar um ano sabático para viajar, mas eu havia conseguido uma bolsa de estudos na minha universidade de primeira escolha e parecia tolo desistir disso. Foi então que decidi que era isso que eu precisava para recuperar meu estado mental adequado. Liguei para meu ex e disse a ele que iria para a Europa por alguns meses. Ele ficou furioso e tentou me convencer a desistir da ideia. Expliquei que era isso que eu precisava para voltar a ser eu mesma e ser uma melhor mãe e parceira. Então eu fui. Ele me ligou nos primeiros meses e ficava perguntando se eu voltaria. Eventualmente ele parou de ligar. Cerca de 6 meses depois meus pais me disseram que ele havia entrado com um pedido para ter a custódia total das crianças. Fiquei chateada por ele não ter me contado antes de fazer isso, mas pensei que pelo menos aproveitaria ao máximo e realmente veria o mundo e eliminaria isso do meu sistema. Viajei por pouco mais de 2 anos e visitei todos os continentes. Quando terminei realmente queria ver meus filhos, mas me senti culpada por não ter estado presente na vida deles e não queria enfrentar meu ex. Um dos amigos que fiz durante minhas viagens me ofereceu um trabalho como professora de inglês em uma escola particular na Tailândia. Aproveitei a oportunidade e passei os próximos 3 anos fazendo isso. Este ano retornei aos Estados Unidos e fiquei com meus pais. Eles me mostraram fotos das crianças e me contaram que meu ex permitiu que eles vissem as crianças algumas vezes. Entrei em contato com ele dizendo que estava pronta para participar da vida deles e ele simplesmente se recusou. Ameacei processá-lo pela custódia e ele apenas respondeu: "Boa sorte com isso." E me enviou fotos minhas em festas na Europa. Elas não são lisonjeiras. Meus pais querem ver mais os netos, mas me dizem que é toda minha culpa por não conseguir vê-los. Sou a errada por tentar vê-los? Atualização na visão de outra pessoa. Reddit. Chegou a minha hora de brilhar. Tive que criar uma conta nova para não revelar nada pessoal. Sei exatamente quem é essa pessoa. Conheço as crianças e o pai.
Essas crianças foram criadas por uma verdadeira comunidade. Quando essa mulher, uma verdadeira perda de tempo e oxigênio, abandonou seus filhos, basicamente qualquer um e todos que tinham uma relação com o pai se dispuseram a ajudar. A mãe dele se mudou para casa no primeiro ano para ajudar com os bebês. Vizinhos, amigos e parentes todos doaram ou compraram coisas para as crianças, roupas, fraldas, brinquedos, qualquer coisa que ele precisasse. Um dos amigos dele administra um restaurante e levava comida não utilizada quase todas as noites. Eu trabalho em um banco, então não tinha nada útil para contribuir além de dinheiro e tempo. Um dos nossos amigos dirige uma academia de MMA, e ele tem uma turma para crianças que começa depois da escola. Então ele os leva depois da escola até o pai dele sair do trabalho. Sempre que as crianças precisam de uma babá, 2 ou 3 homens brincalhões aparecem prontos para serem cavalinhos ou sacos de pancada para os meninos e convidados para a festa do chá para a menina. Um dos nossos outros amigos é advogado. Ele ajudou o pai a ganhar a custódia e o aconselhou durante o processo. Os pais da autora do post são ricos e sempre oferecem dinheiro para ajudar. Por conselho do nosso amigo advogado, ele sempre recusa. Dessa forma, eles não podem usar isso em qualquer futura batalha pela custódia. Ele nem mesmo permitiu que eles se apresentassem como avós, para que não possam reivindicar um relacionamento. O pai delas está indo bem agora. Essas crianças não sentem falta de nada. Todos os domingos à noite ele nos convida para assistir ao futebol e passar um tempo com as crianças. Sua filha se diverte servindo a todos suco de trigo. Eles estão muito melhor sem essa bruxa. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.